Albert Einstein dizia que se tivesse 1 hora para resolver um problema, passaria 55 minutos pensando na pergunta certa e apenas 5 minutos buscando a resposta. A maioria das pessoas faz o contrário. Corre atrás de respostas antes mesmo de entender o que realmente está perguntando. Einstein sabia de algo que o resto do mundo esqueceu. Os problemas não são resolvidos com pressa, são resolvidos com profundidade. Enquanto o mundo tenta correr atrás de soluções, ele parava, observava e pensava com calma até o impossível começar a fazer sentido. O segredo de Einstein nunca foi ter todas as respostas, foi saber fazer as perguntas certas. E nesse vídeo, você vai descobrir como ele fazia isso. Como um homem comum, com papel e lápis, foi capaz de criar ideias que mudaram o destino da humanidade apenas pensando de um jeito que quase ninguém mais pensa. A maioria das pessoas acredita que pensar é o mesmo que resolver. Mas Einstein via o pensamento como uma arte. Ele dizia que o verdadeiro problema nunca está na resposta, está em como você enxerga o problema. Pense nisso. Quantas vezes você se desesperou tentando encontrar uma solução sem perceber que talvez estivesse perguntando a coisa errada? É como tentar abrir uma porta com a chave certa, só que na fechadura é errada. O método de Einstein não era sobre ser mais inteligente, era sobre olhar com mais calma. Ele acreditava que, antes de agir, você precisa entender a essência do que está tentando resolver. E é isso que muda tudo. Porque quando você muda a pergunta, o mundo muda com ela. Quando você entende o verdadeiro problema, a resposta certa quase sempre aparece sozinha. Einstein costumava dizer: se eu tivesse mais tempo, gastaria ele entendendo melhor o problema. Essa era a base do seu método, e é exatamente isso que quase ninguém faz hoje. Vivemos em um tempo onde todo mundo quer resolver rápido, mas quase ninguém quer pensar devagar. E é aí que mora a diferença entre a pressa e a genialidade. Einstein acreditava que todo problema podia ser resolvido se você aprendesse a enxergar além da superfície. Enquanto o mundo buscava respostas em fórmulas e teorias, ele buscava imagens mentais. Ele costumava imaginar situações impossíveis, cenas que pareciam infantis, mas que escondiam perguntas gigantes. Um exemplo famoso: Einstein se perguntava o que aconteceria se ele viajasse montado em um raio de luz. Essa brincadeira mental, que parecia absurda, acabou se tornando a base da teoria da relatividade. O método dele era simples, mas profundo. Primeiro, observar o problema sem pressa. Depois, imaginar o que ninguém mais imaginaria. E, por fim, testar o pensamento. Não para provar que estava certo, mas para entender o que estava faltando. Einstein via o pensamento como um laboratório silencioso. Ele não precisava de máquinas, só de perguntas. Enquanto outros cientistas se apressavam para experimentar no mundo físico, ele experimentava dentro da própria mente. Essa era a genialidade dele, a capacidade de transformar curiosidade em método. Einstein não buscava a resposta mais rápida, ele buscava a resposta mais profunda. E para isso, ele confiava em algo que muitos esquecem: o poder da imaginação. A imaginação, para ele, era o terreno onde o impossível se tornava possível. Ele dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento te mostra o que já existe, mas a imaginação te permite criar o que ainda não foi descoberto. Por isso, o método de Einstein não era um conjunto de regras, era uma forma de pensar. Um processo que unia curiosidade, paciência e coragem para duvidar. Enquanto todos queriam chegar à resposta, Einstein permanecia na pergunta. E é nesse espaço entre a dúvida e a descoberta que nascem as ideias que mudam o mundo. Einstein nunca quis ser visto como um gênio. Ele mesmo dizia que não era mais inteligente do que as outras pessoas. A diferença era que ele ficava mais tempo com as perguntas.
enquanto o mundo se apressa. Para concluir, ele aprendia a permanecer no mistério. Essa é a parte que quase ninguém entende. O método de Einstein não é sobre encontrar respostas, é sobre tolerar a incerteza. Ele acreditava que todo grande pensamento nasce do desconforto, do momento em que você ainda não sabe, mas se recusa a desistir de entender. É nesse espaço que a mente cresce. É ali que a imaginação desperta. Einstein costumava dizer que a mente é como um paraquedas, só funciona quando está aberta. E manter a mente aberta exige coragem, a coragem de admitir que você ainda não sabe. A genialidade dele não veio de ter todas as respostas, mas de ter a humildade de fazer perguntas que ninguém mais fazia, e de não se contentar com explicações simples só porque eram convenientes. Esse é o verdadeiro segredo do método de Einstein. A profundidade do pensamento nasce da paciência da dúvida. Enquanto o mundo corre atrás da certeza, ele descobriu que é na incerteza que mora a criatividade. Porque pensar diferente é justamente isso, não aceitar o óbvio, não se prender à pressa e ter coragem de perguntar, mesmo quando ninguém mais está perguntando. O método de Einstein não é um segredo reservado aos gênios. É um convite. Um lembrete de que pensar diferente não é uma habilidade rara, é uma escolha. Você não precisa entender o universo para aplicar isso na sua vida. Basta aprender a fazer o que ele fazia de forma natural. Parar, observar e questionar. Einstein não descobriu suas teorias em um laboratório caro, mas em momentos de silêncio. Enquanto caminhava, enquanto sonhava acordado, enquanto se permitia não saber. E talvez esse seja o ponto mais importante. Pensar diferente começa quando você se permite não ter pressa. Quando, em vez de buscar respostas prontas, você começa a criar as suas próprias perguntas. Einstein provou que uma mente comum pode alcançar o extraordinário quando aprende a pensar com profundidade. Ele mostrou que o verdadeiro poder da mente não está em saber mais, mas em ver mais. Longe, porque no fim, todo grande pensamento nasce de um instante simples, aquele em que você olha para o mundo e pergunta, e se?